mundo e da cidade. É um museu bem simples, mas não quer dizer que seja um museu pobre ou que tu não aprenda algo aqui. Então eu vou começar mostrando umas filmagens aqui para vocês e explicar um pouco também do contexto histórico, né? Da perspectiva dos asiáticos sobre as grandes navegações, né, que eles fizeram aqui ao redor da região e também sobre o comércio marítimo e a política, a geopolítica local. Pelo menos eu vou tentar, né? Já que eu não sou especialista nesse assunto, mas vou mostrar aqui o que eles estão. Mas, por exemplo, vamos ver. Aqui atrás de mim, nesse museu, tem um mapa do Sudeste Asiático, né? Aqui nessa região aqui, da Índia e também do Oriente Médio, aqui da Península Arábica e também do leste da África, como vocês podem ver aqui, a ilha de Madagascar e tudo mais. E o Zheng He, ele saiu de Pequim, que é lá em cima, né? Aqui, oi, meu braço na câmera, como é que é? Oi, oh meu Deus, tá. Ali em cima, ele saiu dali de cima e foi costeando aqui o Sudeste Asiático para descobrir novas terras e também para fortalecer a autoridade do Império Ming, do Império Chinês. Aqui esse mapa aqui tem as rotas e as cidades, mas elas estão meio desincronizadas com o slide. Mas, por exemplo, vamos ver algumas aqui. Aqui ó, tá tudo em chinês a princípio, mas, por exemplo, ele sai de Pequim, lá em cima, né? Aí passa aqui, ele passa pelas Filipinas, que é aqui, ele passa pelo Vietnã, pela Indonésia, aqui, a Malásia, essa região Malaca, né? Que ele ficaria aqui mais ou menos, passa pela Tailândia, ele vai até a Índia, certo? E aí ele passa por Hormuz, que é uma ilha aqui, ó, nessa região do Irã, e aí ele faz toda essa costa aqui, ele costeia toda a África e depois volta para a China para dar, né, para falar sobre a autoridade, certo? Falar para o imperador as terras que ele descobriu e também quais países eram amigáveis em relação à autoridade chinesa e qual que não eram amigáveis, tão amigáveis assim. E trouxe muitas coisas dessas viagens também, entendeu? E ele, claro que ele não fez isso de uma vez só, né? Ele fez isso, por exemplo, ele passou aqui por Malaca 5 vezes nesse período. E, porque imagina, tipo, como é que era naquele tempo, né? No ano de 1403, 1420, por aí, viajar todo filme sobre a história do Zheng He, né? Vamos ver aqui, ó. China's empire prospered significantly during the Ming Dynasty, matching the magnificent feats of the earlier. E aí eu vou falar para vocês um pouco mais sobre isso. Vamos assistir o filme. Dynasty witnessed the apex of Chinese maritime achievement through the completion of some of the most wondrous voyages in seafaring history. Yongle was one of the most celebrated and outstanding emperors of the Ming Dynasty. He passionately believed that the country's strength would be much enhanced through an open-door policy in international diplomacy and trade. As such, Emperor Yongle appointed Qin Ho as ambassador and the commander-in-chief of China's fleet, commanding him to construct a fleet to explore and visit regions beyond China. His mission was to bring letters and gifts from the emperor to foreign rulers, thus enhancing diplomatic ties, while displaying the might and generosity of the Ming.生姜、桂、生姜和肉豆蔻、豆蔻和姜黄。东开心国，这里展出了开心国外，明中人还从中东进口香水、
药品、航海技术、毛毯、珍珠和珠宝。E ó, aqui a gente vê um primeiro exemplo de colheitadeira, ou coletadeira, né, tipo de arroz, no século XV na China. Essa aqui é a máquina, né, que pega o trigo e grãos de arroz também e separa o joio do trigo aqui nessa máquina aqui, como se fosse uma colheitadeira já automática, né? E que tem várias técnicas e várias ferramentas de cultivo e até de pesca. Inclusive tem até ilustrações aqui, como vocês podem ver, ó, não originais, né? Tipo, não original, óbvio, mas tipo impresso, só que de desenhos da época, do século XV, tipo de como moer bambu, cortar e separar a árvore, mineração aqui, tipo refinar ouro e cobre aqui desse lado aqui também. Então é bem interessante esse museu na real, que tem muita coisa além do, ó, aqui um pescador ali, ó, o cara pescando, né, o barco, e também tem coisas originais do Império Ming aqui, do Império Chinês. Então muito interessante esse museu, cara, que ele parece bem pequenininho, mas ele é muito bacana. Foi um centro comercial muito importante, né, como eu falei para vocês, como tá mostrando aqui também, toda a história da cidade. E aqui, ó, é no museu, é como se fosse os mercadores da época. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tá vendendo alho ali, e aquele cara lá, ele tá vendendo cravo, canela e outras especiarias. Aqui também tem pimenta do reino, né? Tem pimenta preta aqui, tem pimenta normal, tem grão ali, tem canela aqui, como vocês podem ver também. Então, assim, tipo, por isso que os portugueses, eles quiseram vir para cá também, né? Eles quiseram, quando o Império Otomano bloqueou o caminho ali direto para a Índia e para essa região aqui das Ilhas do Sudeste Asiático, das especiarias, por isso que os portugueses quiseram vir para cá, né? Porque aqui era muito rico nesse tipo de especiarias e a Europa não produzia nada, a Europa nunca produziu nada. Então isso é muito também interessante, que tu começa a perceber como a Europa, na verdade, ela era pobre, ou sempre foi, no caso, né? E essa região aqui do mundo, ela sempre foi muito rica em tudo. Então, por isso que, inclusive, mesmo os chineses nunca quiseram, até depois da situação das profecias mal realizadas e dos mal agouros, eles quiseram se fechar porque eles não precisavam de nada, entendeu? Eles já tinham tudo aqui, sabe? Então, os europeus que eles sempre quiseram ir por causa que eles tinham que fazer alguma coisa, né? Porque senão eles iam comer trigo, água e passar frio, como sempre aconteceu na história europeia, né? Briga ferrenha com os portugueses, Malaca, né, da cidade de Malaca. Assim, isso aqui, na verdade, tanto que foi uma das coisas que facilitou a conquista de Portugal, aqui da região, foi que isso aqui era praticamente no papel, tá? Mas, por exemplo, o Império mesmo era a cidade de Malaca, que fica aqui, Kuala Lumpur fica aqui nessa região, para ter uma ideia. E aqui é Singapura, né? Aqui, essa ilhazinha aqui é Singapura. Aqui é a Indonésia, hoje em dia, e tudo mais. Então, a gente imagina que, tipo, eles tinham controle total dessas cidades-estados ali, mas não. Tanto que quando os portugueses conquistaram Malaca, tudo se dissolveu e virou só um pequeno sultanato de Johor Bahru, que era essa região aqui, mais ou menos, que eu estou com o dedo. As outras cidades se tornaram independentes. E aqui mostra a linha do tempo, né, da fundação da cidade de Malaca, que foi o príncipe Parameswara, da Indonésia. Ele fundou em 1400, se converteu ao Islã, e assim Malaca se tornou islâmica. Aqui o explorador chinês Zhang He chega em 1405. Os portugueses tentam construir uma feitoria em 1409, mas eles são, né, enganados pelo príncipe Mahmud, pelo sultão Mahmud. Aquele lá é o conquistador de Malaca, ó, o Alfonso de Albuquerque. E aqui os portugueses ficam até praticamente 1641, que os holandeses aí conquistam e tiram os portugueses daqui. Se parar para pensar, nessa época de 1606, 1630, os holandeses também estavam muito disputando
É uma briga ferrenha com os portugueses, tanto que eles capturam até o nordeste do Brasil. Né? Não sei se vocês lembram das aulas de história, os holandeses eles capturam o nordeste do Brasil e ficam por lá 30 anos, se não me engano. Tanto que em Recife, eu acho Pernambuco, tem uma comunidade holandesa, judaica e tudo mais. Aí os holandeses, né, em 1795, os holandeses caem fora por causa que os britânicos tomam conta daqui. Eles capturam Malaca e fazem toda a colônia ir para Georgetown, em Penang, um pouco no noroeste da Malásia. Aí chega a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tomam conta da Malásia, tipo, eles capturam, né, conquistam a Malásia, ficam até 1945, quando eles perdem a guerra, e a Malásia se torna independente em 1957, com o Malaca e todos os outros sultanatos, né, aqui da região da Península Malaia ali, se tornam um país só. Aqui nessa cena aqui está o Zhong Ho, né, o explorador chinês. Ele está mostrando um pouco de tributos, né, oferecendo presentes para o imperador, para o rei, para o sultão Parameswará, o fundador de Malaca, aquele cara, né, de amarelo lá atrás. E, né, tem os guarda-costas aqui do Zhong Ho também, soldados chineses aqui, né. E é muito interessante que eles trazem aqui, ele está explicando inclusive um pergaminho, ele está na mão ali, o Zhong Ho, que é para oferecer proteção aqui para a cidade-estado de Malaca, para o Império Malaca contra a Tailândia. Na época não era Tailândia o nome, era Ayutthaya, e eles estavam em grande expansão e estavam ameaçando o comércio e capturar a cidade de Malaca. Então o Zhong Ho ofereceu proteção para que Malaca pudesse continuar independente, mas tendo que pagar um certo tributo para o Império Ming, para o Império Chinês. Bom, pelo menos a cidade-estado continuar independente e soberana até a conquista dos portugueses. Da timeline, da linha do tempo, dos todos os reinos chineses até agora. Então, a China, na verdade, a cultura dela é tão antiga que ela chega a mais de 5.000 anos. E as primeiras dinastias centralizadoras começaram aqui, ó, nessa época de 3.000, 2.000 anos antes de Cristo. Tem a primeira dinastia Xia, daí os 5 imperadores, teve a dinastia Shang, Zhou. Essa aqui é a dinastia Qin, que foi a primeira dinastia que conseguiu unificar toda a China, toda a região da China. Tanto que o nome Qin, a China, vem de China, Qin, vem dessa dinastia aqui. A dinastia Han, que veio logo depois, os 3 reinos, a dinastia Jin, as dinastias do Nordeste e Sudeste, Sui, Tang. Essa aqui é a dinastia uma das mais importantes da história, que é a Song, a dinastia Song. E ela foi... Muitas coisas que durou de 1960 até 1279, muitas invenções surgiram nessa dinastia. Por exemplo, a pólvora, o moinho, o papel, sabe, que a gente conhece como hoje, as prensas móveis, tipo os tipos móveis que servem para imprensa, para imprimir livro, etc. E aí veio a conquista Yuan, os mongóis. A dinastia Yuan foi a dinastia que o Kublai Khan, o neto do Genghis Khan, ele criou aqui na China. Depois veio a dinastia Ming, né, que é na época que se passa as descobertas aqui do Zhang Ho, aqui no Sudeste Asiático, etc. E depois os Manchus, que é a província nordeste da China, eles conquistam Beijing e formam a dinastia Qing, que vai até 1911, entendeu? Tipo, até aqui praticamente o começo da Primeira Guerra Mundial. E aí depois a China se torna ocupada pelas potências ocidentais, também pelo Japão. E aí depois da Segunda Guerra, a República da China, que é hoje Taiwan, ela é criada, e também a República Popular da China, que é a China comunista que a gente conhece hoje. Eles têm a Guerra Civil da China, a República Popular da China ganha, os comunistas ganham, e eles têm e a parte capitalista, a parte liberal da China foge para Taiwan, e até hoje a gente tem, né, essas duas Chinas existentes. E é muito louco isso. Nesse museu, ele é sobre a história do Zhang Ho, que na verdade ele era de uma família muçulmana chinesa. Aqui, ó, essa estátua aqui é ele criança, e aqui é o avô dele. Vocês percebem que ele tem até o turbante aqui, tipo o turbante, né, de árabe ou de beduíno.
e ele foi para Meca, ele fez a peregrinação para Meca. E dizem que ele foi uma grande inspiração do Zheng He, de ele se tornar um grande viajante, porque ele conheceu o mundo. E ele fala sobre, ele sempre contava histórias para o neto, né, para o pequeno Zheng He, sobre as viagens dele para Meca, ou para a Arábia, para a África, para a costa oriental da África, para as ilhas aqui perto da Indonésia, etc. Então isso foi uma grande influência. É bem interessante saber que no sul da China tinha uma minoria muito considerável de aristocratas, comerciantes ricos e muçulmanos. E inclusive, né, o nosso amigo aqui da história, Zheng He. Barcos, a formação naval da frota exploradora do Zheng He. Vamos começar aqui então, ó, vamos pegar esses barcos aqui do fim. Esses barcos aqui são os barcos de grãos, onde as pessoas inclusive plantavam, né, grãos, alface, tipo outros vegetais, para alimentar todos os marinheiros e toda a equipe aqui do Zheng He. Aqui então ficava nessa região aqui ficavam os barcos de grãos, aqui ficava o barco da água, né, esses barcos aqui também transportavam água, e aqui no meio ficavam os barcos navais, né, os navios de guerra, para proteção também. Esses barcos maiores aqui são os barcos do tesouro, os juncos, né, do tesouro, que carregavam presentes e outras coisas, e aquele barcão grande ali, ó, do meio, é onde ficava o próprio Zheng He e também os oficiais e os comandantes dessa frota aqui. Para você ter uma ideia do tamanho dessa frota aqui, comparado com o Cristóvão Colombo, que descobriu a América, o barco de comando do Zheng He, que fica aquele ali do meio ali, ó, ele tinha 126 metros de comprimento. E o Santa Maria, que foi uma das caravelas do Cristóvão Colombo, tinha 26 metros de comprimento. E tinha 27 mil marinheiros e soldados aqui nessa frota. E não tinha nem 1.000 homens, nem 800 homens quando Cristóvão Colombo chegou lá na República Dominicana. E é muito curioso que tinha muita coisa aqui. Era a maior frota naval do mundo, com 220 barcos, sabe? O menor barco dessa frota, ele tinha 56 metros, que era ainda maior que a Santa Maria, né, do Cristóvão Colombo. Então, para tu ver como a China, o Império Chinês era riquíssimo. Muito interessante. Então, a gente acaba aqui o nosso vlog do Museu do Zheng He, grande explorador chinês. Espero que vocês tenham gostado aqui do vlog, né, de saber essas informações. Deixa o like aí, muito obrigado por ter assistido até o fim. Deixa o like, se inscreve no canal para saber mais dicas de viagem, mais informações históricas e principalmente que vocês vão fazer ideia da história mundial que eu vou tentar mostrar para vocês aqui no canal. Beleza? Então se inscreve aí para dar aquela força. Se quiser me financiar também, se quiser me ajudar com minhas viagens, comprar equipamento, etc., pode ter aula de inglês comigo, vou deixar as informações na descrição. E também pode ajudar o Pix do canal, também está aqui na descrição. Beleza? Então muito obrigado aqui pela audiência, muito obrigado por ter visualizado esse vídeo, e até a próxima viagem, até a próxima. See you when I see you. Goodbye.